Fala aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um setup aqui com Linux. Eu sei que eu falo muito de Windows aqui no canal, mostro bastante coisa de macOS e sempre faltou essa parte do Linux, do Ubuntu, que eu particularmente uso numa máquina minha. Tem uma máquina ali da Samsung que eu uso só Linux nela e eu acho que combina perfeito, né? Principalmente porque é uma máquina que não é muito poderosa, então o Linux roda muito bem nela. Então nesse vídeo aqui eu quero aproveitar e mostrar como que eu faço o setup completo do .NET aqui, o que eu uso na parte de desenvolvimento para Linux, tá? Se vocês gostarem, depois eu faço também o setup do Windows e do Mac. O Windows eu mostrei um pouco da instalação do Windows 11, né, como eu tenho usado, mas daí se vocês gostarem, acharem a ideia bacana, eu mostro também o setup meu do Mac e do Windows, tá? Hoje eu vou mostrar o setup aqui no Linux, nessa versão do Ubuntu, vou contar tudo em detalhes aqui para vocês, tá bom? Eu sou o André Baltieri, ou Balta, 9 vezes Microsoft MVP. Tá conhecendo meu canal por esse vídeo, não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar. Isso ajuda muito no nosso trabalho mesmo. Agora bora lá dar uma conferida no Ubuntu e no setup aqui para trabalhar com programação nele. Bom, pessoal, essa máquina aqui é um Avel, tá? Esse é um computador um pouco mais antigo aqui que eu tenho. E eu resolvi colocar nele aqui porque ele é a minha máquina de testes, né? Eu faço vários testes nele com Windows, Linux e etc. Essa instalação aqui do Ubuntu, ela tá vazia, tá? Então, vier nos settings aqui, não tem nada instalado no Ubuntu, tá? Deixa eu vir aqui no About para vocês verem. E essa versão aqui, né, essa configuração, e a versão que eu estou usando aqui é a 21.10, tá? É o Ubuntu 21.10. Eu sei que já tem uma versão mais nova, mas tá em beta ainda, né? Então eu procuro usar sempre a LTS aqui, passar para vocês, e não vai mudar nada de setup, de configuração dessa versão para mais nova. Vocês podem testar na mais nova e tudo bem, tá bom? A única coisa que eu fiz aqui antes, né, de trazer isso aqui para vocês foi configurar os drivers da NVIDIA. Então, deixa eu ver se tem resquícios aqui no meu terminal ainda, tá? Eu só adicionei esse PPA Graphics Driver aqui dentro, tá? Então, só fiz adicionei essa configuração e depois eu dei um sudo apt-get update. Ele vai atualizar os drivers, que essa máquina aqui, ela tem um driver da NVIDIA, tá? Então, tá bem tranquilo o suporte até o momento. Som, vídeo, funciona tudo normal. Para quem sempre tem dúvidas, né, se o Ubuntu trabalha normal. Trabalha normal nas máquinas que eu tenho. Eu tenho uma outra máquina que usa o Intel Iris Xe, que são os gráficos integrados da Intel. Também funciona 100%, não tem problema nenhum. E eu acho que ele roda mais leve aí que o Windows, né? Dependendo das fases do Windows. O Windows está passando por uns updates agora. O Ubuntu acho que está um pouco mais estável, pelo menos nessa LTS. A próxima LTS dele, que é a 04, se não me engano, 2104, não sei, vou deixar passando aqui depois. Eles prometem 10 anos de LTS, então um tempo muito bom e muito bacana, principalmente para quem trabalha com servers, né? Mas não tem nada de diferente instalado nessa máquina aqui, não precisei customizar, não precisei fazer nada, só os drivers da Intel. Ele funcionou o vídeo, mas não saiu o vídeo na gravação aqui, né? Que eu tô gravando, eu uso um outro aparelho para gravar aqui. Então não estava saindo esse vídeo, foi a única coisa que eu precisei configurar. Então essa máquina está zerada, a gente vai começar de fato do zero aqui as configurações. Bom, como vocês sabem, eu uso o Chrome como browser principal, tá? Então eu vou usar o Firefox aqui para abrir o meu Chrome, tá bem? E vou baixar aqui o navegador Google Chrome, para vocês terem uma ideia de como faz o download aqui também, né? Então, ó, ele já tem a maioria... eu gosto do Ubuntu por conta disso também, né? A maioria dos instaladores, ele já tem aqui os .deb. Ele tem também o Snap Store, que é a loja do Ubuntu. Particularmente, eu acho que ainda tem muito chão pela frente para melhorar na loja do Ubuntu. Tá? Não acho que ela seja muito legal ainda, mas estamos caminhando, né? Tudo vai melhorando com o tempo. Deixa eu pegar aqui o meu Google Chrome, vou abrir, ele vai trazer aqui para a gente o Ubuntu Software e vai pedir para fazer a instalação. Vou colocar aqui minha senha e ele vai fazer a instalação do Chrome aqui nessa máquina. Perfeito, ó, um Chrome instalado, pode deletar tudo isso aqui, a gente vai precisar dele por enquanto, tá? Vou remover ele aqui também dos favoritos, eu não gosto de deixar quase nada aqui nos favoritos. A tela tá bem gigante por conta da gravação, tá? Eu não uso essa resolução, aqui tá no 200% para vocês conseguirem enxergar bem, tá bom? Vamos trazer o Chrome aqui, que é o meu navegador principal. No caso aqui, eu não vou fazer o login com a minha conta no Chrome, mas normalmente eu faço o login
e deixo tudo sincronizado, fica muito mais fácil, principalmente a integração entre dispositivos, né? Seu telefone. Nosso segundo passo é instalar o Visual Studio Code, tá? Então eu vou acessar aqui, ó, code.visualstudio.com. Esse é o endereço do Visual Studio Code. A gente pode baixar um .deb dele aqui também. Então é bem simples, deixa eu aceitar os cookies aqui. Vou manter ele, vou abrir, ele vai abrir igual abriu o Chrome pra gente anteriormente, né? Vai abrir na loja aqui de software do Ubuntu. E a gente vai conseguir fazer a instalação dele direto por aqui. Perfeito. Quando a gente acessar aqui já as aplicações, a gente já tem o Visual Studio Code. Eu gosto de instalar ele antes, porque a gente vai precisar dele para configurar depois o terminal. Uma das coisas que eu sempre gostei no Ubuntu foram os desktops. Nessa última versão a gente já tem os desktops aqui na horizontal, que eu particularmente acho bem legal, né? Então, já vou abrir um outro desktop aqui com o Visual Studio Code, tá bem? Quem me acompanha sabe que eu gosto bastante de trabalhar com o F11 aqui, em full screen, tá? Então, acho ele bem legal. Tá? E uma coisa legal, se você tiver num notebook que suporta multitouch, né? No trackpad, os 3 dedos, arrastar com os 3 dedos já funciona, os 3 dedos para cima, igual a gente tem no Mac, por exemplo. Então, não perde nada em funcionalidade, tá bom? Vamos para as extensions aqui. Vou instalar algumas extensions que eu gosto. Então, a extensão do C Sharp, ele já vai instalar automaticamente para a gente, não precisa mexer em nada disso. Eu vou vou procurar pela extensão Ident Rainbow, que é essa daqui, que ele coloca uma coloração no meu código. Eu mostrei isso no vídeo de IDS, vou deixar passando aqui. Vou procurar aqui o OneDark, que é o tema que eu utilizo aqui dentro do Visual Studio Code, o OneDark Pro. Tá bom? Lembrando que tudo isso ele fica sincronizado com as suas configurações do GitHub. Então você pode vir aqui em Accounts, Turn on System Settings, e aí você tem a integração direto já, ou com uma conta da Microsoft, ou com o GitHub. Particularmente eu uso do GitHub. Aí você não precisa instalar nenhuma dessas extensões novamente quando você for em outra máquina. Fica muito fácil de trabalhar, tá? Eu vou aproveitar aqui, vou em File Settings, tá? Ou Preference e Settings aqui, tá? Ou Ctrl vírgula. Eu deixo o tamanho da fonte um pouco maior aqui, eu deixo mais ou menos no 18 a minha fonte. E eu uso uma fonte chamada de Fira Code, que a gente vai instalar já já. Então eu vou deixar aqui o nome dela já, ó, Fira Code, essa fonte aqui, tá bom? E a única configuração que eu deixo a mais, que é o autosave, tá? File autosave, você pode deixar aqui, ou você pode deixar marcado, né? Ele vai salvar automaticamente, after delay, ou Windows Change, né? Ao trocar de janela. Esse aqui eu também uso. E tem o Format on Save, tá? Essa outra opção aqui que eu uso bastante aqui dentro do Visual Studio Code também, chama Format on Save. Ele já formata o código na hora de salvar, tá bom? Depois tem os links aí, mas são específicos de cada linguagem. Vou passar por isso depois. Perfeito. Para as fontes funcionar, a gente vai precisar baixar 2 fontes, né? Que é o Melo GSNF, tá? Essa fonte aqui. E o próprio Fira Code, né? Eu já deixei isso aqui no Balta pronto para vocês, tá? Vou deixar aqui no balta.io. Eu já deixei um tutorial aqui chamado de Windows Terminal. Então é só buscar aqui para o Windows Terminal. Ele vai servir para o nosso terminal também, tá? Então, balta.io/blog/Windows Terminal. E aqui abaixo ele tem as configurações de fonte, tá? Então ele tem aqui as fontes, ó, o MyPosh, tá? Eu uso bastante essa Source Code Pro, mas eu tenho usado bastante também a Meslo, a GFNS, e eu tenho usado também o Fira Code, tá? Então se você quiser procurar por qualquer fonte, você pode buscar direto aqui pelo Google, né? Essa daqui, ó, essa Meslo. Então, se buscou por ela aqui, ela vai aparecer, tem vários lugares onde ela está aqui, né? Tipo, no Power Level 10K, N outros lugares aqui. Tem só um detalhe aqui que nessa fonte você precisa ver se ela tem os símbolos aqui, tá? Essa é a fonte regular, eu vou fazer o download dela aqui mesmo, eu só quero essa regular, não quero instalar nenhuma das outras. Vou instalar essa fonte aqui, né? Tá instalada. A outra fonte que eu vou precisar usar aqui é o Fira Code. Só buscar por ela também, vai aparecer vários lugares aí com a Fira Code. E aqui abaixo no README, ó, já tem o download para Fira Code, tá? Então github/Tomsky Fira Code.
beleza? Vamos pegar TrueType aqui e vou pegar o Regular só. Por enquanto, se você quiser instalar as outras, também fica à vontade, não tem problema nenhum, tá bom? Vamos fechar isso aqui, vou lá para o meu Visual Studio Code, vamos ver se deu tudo certo. Deixa eu dar um File, New File aqui, só ver se a fonte não ficou estranha, ficou. No caso aqui, pessoal, tive que reiniciar o Visual Studio Code, tá? Para ele pegar, mas pegou aqui o Fira Code, já está instalado. Se vocês quiserem alternar entre desktop, vocês usam a Ctrl Alt e seta para a direita ou esquerda, tá? Ele vai alternando entre desktop, os desktops são infinitos. Pode ter quantos quiserem, tá? Então, juntando o Meslo, a gente vai usar essa fonte mais para frente aqui, na hora de configurar o terminal, tá bom? Então, vou fechar essa daqui, vou deixar ele com o F11 aqui rodando em full screen também, porque a gente já vai voltar pro Visual Studio Code aqui. O Visual Studio Code está rodando. O próximo passo nosso aqui agora é configurar o nosso terminal, tá? Então, o terminal, se vocês abrirem ele aqui, ele vai estar com uma carinha bem estranha. Eu dou uma boa configurada nele, né? Eu uso algumas coisas legais aqui no terminal que eu quero mostrar para vocês. E uma delas, né, e talvez a maior, seja o Oh My Posh, tá? Essa ferramenta aqui, esse Oh My Posh, ele é uma customização, né, uns temas que rodam sobre o terminal aí, que trazem algumas funcionalidades assim sensacionais pra gente, tá? Só acessar o myposh.dev, clicar em Get Started, e ele vai ter várias configurações aqui, tá? E ele tem aqui no menu, já em Docs, deixa eu ver, vou pegar aqui, só dar um zoom out aqui, ele tem a instalação aqui para Linux. Ele tem a instalação Homebrew e a instalação manual, tá? Quando eu venho para a instalação aqui, eu já aproveito para instalar o Brew, porque eu gosto bastante dele, é um gerenciador de pacote aqui também, ó. Só copiar ele aqui. Vamos abrir o nosso terminal aqui e vou dar um paste aqui dentro. Não está com o curl instalado. Um outro ponto sobre a minha instalação do Linux aqui é que eu instalo a versão mais pura possível, eu não instalo nada de terceiros, tá? Então, eu não gosto, depois eu vou instalando à medida que a gente precisa. Então, o curl, a gente vai usar ele para baixar, né, esses itens da internet ali. Então, ele consegue fazer o download aí sem precisar usar um browser, por exemplo, tá? Então, sudo apt install curl, beleza? E agora vamos fazer a instalação do Brew aqui. Então, é só copiar o conteúdo que está aqui, tá? É só copiar esse conteúdo que está aqui, e colar aqui no terminal. E ele falou, porque a gente precisa instalar o Git antes, tá? Então, justo. Vamos instalar aqui o Git, ó, sudo apt install Git, para gerenciar os nossos códigos aí, tá bem? Então, o Git, quiser saber um pouco mais sobre Git, a gente tem um curso Git gratuito, tá bom? Vale muito a pena. Vamos tentar instalar o Brew agora. Ele aparece aqui também, depois que você instalar o Brew, uma coisa importante, que sempre esqueço aqui, né? A gente precisa adicionar o Brew aqui pro path, tá? Então, eu vou copiar esse aqui, vou colar ele aqui embaixo. Shift Insert também cola, tá? Se você quiser copiar. E a gente vai copiar essa outra linha aqui do eval, tá? Vamos copiar ela aqui, colar aqui também, tá? Agora, se a gente der um brew version, pra gente ter a versão do Homebrew e o brew instalado aqui, tá bom? Se você quiser instalar o GCC, compilador, mas particularmente eu não instalo, não pelo menos inicialmente aqui, tá? Vou dar um clear aqui e agora a gente já está pronto para começar a instalação do myposh. Como eu comentei com vocês, embora eu utilize o Brew, né? Eu instale o Brew aqui para instalar Node e algumas outras ferramentas, particularmente eu faço a instalação manual aqui do AllMyPosh. Então, só vir aqui no manual, eu gosto de copiar linha a linha aqui, então vou pegar o primeiro wget aqui, vou dar um Enter, tá? Ele vai instalar, vai fazer essa primeira instalação aqui, vai baixar, né? E vamos pegar essa segunda linha aqui, tá? E fazer um paste aqui também, que ele vai mudar as permissões aqui de execução do AllMyPosh, tá? Então, são só essas duas aqui que a gente tem, basicamente, que fazer. Essas próximas linhas aqui a gente vai colocar para configurar os temas aqui do myposh. Então, aqui ele baixou, né, o conteúdo do GitHub, do Gen do Dobblers, nossa, que nome estranho, e aqui ele deu permissão de execução aí nessa pasta bin ou myposh, tá? Que a gente copiou o posh. Então, vamos criar aqui uma pasta como ele pede, né, para criar essa pasta aqui na raiz, né, chamada de .poshthemes. Ele criou. Depois a gente vai baixar aqui esses temas aqui, esse pacote de temas aqui, esse é um zip.
ele vai baixar para essa pasta de temas aí, tá bom? E por último, mas não menos importante aqui, a gente vai dizipar, né? Vamos desempacotar aqui esses temas. Então, vão ficar todos os temas lá visíveis, tá? E a gente vai dar permissão de escrita nesses itens, tá? Então, vou dar uma permissão de escrita aqui em todos esses JSONs e depois vamos remover aqui o lixo, né? Que é o arquivo .zip que a gente baixou, tá bom? Então, o RM vai fazer essa remoção. Tá? Nesse ponto aqui, a gente já tem uma pasta no home, né? Então, se a gente vir, eu já estou na home aqui, né? Se vocês derem um ls aqui, a gente já tem uma pasta escondida chamada de .postthemes com todos os temas .json lá dentro, tá bem? O próximo passo agora é a gente atualizar o prompt, tá? Aqui vai depender muito do shell que você está usando, se você estiver acompanhando a instalação que a gente está junto comigo aqui, né? Toda essa parte junto comigo, você vai estar utilizando o bash aqui, mas se você quiser saber qual shell que você está usando, você pode usar o myposh get shell, esse comando aqui, ele vai aparecer qual shell que você está usando. No caso aqui a gente está usando o Linux, o padrão do Linux, do Ubuntu, tá? Que é o bash. Então, no nosso caso aqui, a gente vai usar o .bashrc, tá? Então, eu vou criar um arquivo aqui, .bashrc, para a gente poder jogar esse evol aqui, né? Essa adição do myposh aqui para inicializar junto com o bash. Então, toda vez que nosso terminal inicializar, ele tem que fazer essa atualização aqui do myposh. Ele tem que chamar essa linha aqui para inicializar o myposh. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vou copiar essa linha, vou colar ela aqui, tá? E ele inicializou com as fontes todas quebradas, não tem problema, a gente não alterou nada de fonte ainda. Mas se eu fechar esse terminal e abrir de novo, ele vai perder essas configurações aqui, tá? Então, ou mesmo se eu der um bash exec, né, um exec bash aqui, tá? Se eu der um exec bash, também ele vai perder as configurações, porque ele vai carregar as configurações todas de novo. Então, para isso, para a gente não perder essas configurações, a gente pode criar um profile aqui, um .bashrc, tá? Então, vou dar um touch aqui para criar um arquivo, e vamos criar o nosso arquivo .bashrc. Depois disso, a gente pode aproveitar e executar aqui um code /bashrc. Ele vai abrir esse arquivo aqui no Visual Studio Code, tá? Então, vou abrir ele aqui, sem modo restrição, sem nada. A gente pode rolar aqui para o final do arquivo e colar aquela linha do myposh, tá? Então, vamos colar ela aqui, ó, init bash myposh, tá bom? Então, vamos fechar aqui o terminal. Vou fechar ele e vou abrir outro terminal só para ver como que ele se comporta. E agora ele traz sempre aquelas configurações, tá? Então, eu trouxe essas configurações aqui, só que, obviamente, está todo zoado aqui, porque a gente não configurou nada ainda de fontes aqui. Então, vou clicar aqui no terminal, Preferences, tá? Em Profiles aqui, a gente tem um name profile. Se você quiser aproveitar para renomear esse aqui, vou colocar aqui Balta, por exemplo, tá? Para renomear. Ele vai ter aqui no text a opção de usar um custom font. Eu vou clicar aqui que eu quero usar um custom font e eu vou colocar aqui o Meslo como fonte principal, tá bom? Eu vou trocar aqui também o tamanho dela de 12 para 18. Normalmente eu faço isso, tá? Eu gosto de fonte maior, questão de preferência aí. Tá? E ele já carregou os símbolos aqui pra gente. Ó. Então, esse aqui é o padrão já do myposh. Tá? Então, tá dizendo que a gente está no bash ali. Tá? Então, já está pré-configurado o nosso terminal aqui. Agora, o que a gente vai fazer aqui é configurar, colocar algumas configurações adicionais aqui do myposh. Tá? Existem muitas configurações aqui que vocês podem fazer. Coloração, tema e tudo mais. Vale muito a pena dar uma olhada na documentação. Ele tem também os segmentos aqui, que eu uso bastante para exibir informação do Azure, exibir informação do Angular, etc. Eu vou colocar aqui algumas básicas, né? Tipo a informação do .NET, versão do .NET que está rodando. Depois que a gente instalar o .NET, ele vai aparecer. Então, vou só fazer essa alteração aqui. E é simples de fazer isso. Você precisa só criar um arquivo .json. Eu deixei aqui no final do arquivo do artigo de Windows Terminal, tá? Na parte adicionando módulos, um gist, tá? Então tem meu gist aqui, que é esse arquivo final aqui. Esse é o allmyposh.json. Se você vier em raw aqui, você pode copiar esse arquivo aqui. Então, se você quiser criar um arquivo .json na sua máquina e apontar ele, ou se você quiser, você pode apontar
direto aqui, tá? Então, eu vou copiar essa URL aqui, vou só segurar ela por enquanto aqui no Visual Studio Code, e se a gente olhar na documentação do MyPost aqui, ele vai falar que a gente pode usar aqui um eval, tá? Copiar essa linha aqui, e depois do init bash, a gente pode passar um config, tá? Então, deixa eu colar ela aqui, ó. Tá vendo, ó? A gente pode passar um config e passar o nome do arquivo, tá? Uma coisa que eu vou fazer, eu desabilito normalmente esse minimap aqui do lado, chama minimap, essa opção, tá? Eu desabilito ela, eu não gosto de nada aqui na lateral, tá bom? Deixa eu pegar aqui essa extensão, né, esse arquivo todo, eu vou tirar ele aqui, e ao invés de apontar para um arquivo JSON local, eu posso apontar para um JSON que está no HTTPS, tá? Então, Ctrl Alt, vamos trocar de teclado, vamos vir para o terminal aqui, vamos fechar esse item, vamos abrir um terminal novo, e ele vai tentar carregar aqui algumas informações. Ele não vai trazer a versão do .NET aqui, por exemplo, ainda, porque não tem o .NET instalado, tá? Mas, teoricamente, o nosso terminal já está criado. Se você quiser, você pode criar um touch, né? Toolbar aqui. Não sei se você quiser criar na raiz, né? Qualquer arquivo, né? Meu tema ou myposh.json, tá? Qualquer extensão aqui. E depois você apontar esse .json no config, tá? Tanto local quanto no GitHub ou qualquer outro lugar, tá? Desde que esse arquivo seja público, tá bom? Então, no nosso terminal aqui, essa é a configuração inicial. Agora a gente vai partir aqui para a instalação do .NET, tá? Então, get.asp.net ou .net.microsoft.com, vai dar na mesma aqui, tá? Ele vai cair no mesmo lugar. Clica em Get Started e ele já vai detectar aqui que a gente está no Linux e ele vai trazer aqui para a gente a tela aqui do Linux, tá? Só dei um zoom out aqui, vamos clicar em Download e Install. E ele vai aparecer aqui, ó, Install .NET 6 SDK, que é o que a gente quer, que é o Software Development Kit, tá? E ele vai trazer aqui pra gente as opções que a gente tem aqui para instalar, tá? Particularmente, não recomendo que você instale pelo Snap, tá? Embora seja bem sedutor aí dar um Snap Install.NET e ele fazer toda essa parte, não recomendo que faça a instalação, tá? Vamos pegar aqui, ó, ele já tem o suporte aqui 21.10, vamos clicar aqui na busca por Ubuntu, né? E ele vai cair aqui nesse link, ó, docs.microsoft.com/.NET Core Install Linux Ubuntu, tá bom? Beleza? Então ele vai trazer uma série de instruções aqui pra gente, dizer as plataformas suportadas, tá? E como a gente faz a instalação aqui. Então a primeira coisa, a gente tem que baixar esse arquivo .deb aqui. Vamos para o nosso terminal, tá? Vou dar um zoom out aqui. A fonte está bem grande, mas não tem problema. Ele vai baixar esse pacote aqui, a internet está bem rápida aqui hoje. E vamos fazer a instalação desse pacote aqui. Então vamos dar um paste aqui nessa instalação. Ele vai pedir o password, porque a gente está usando o sudo. E depois a gente vai remover esses pacotes aqui de instalação. Vou dar um clear aqui. E agora a gente já pode partir para a instalação do SDK, tá? Então, primeiro item aqui, vão dar um apt get update, tá? Eu estou clicando no botão direito do mouse e colando porque meu insert tá ruim aqui. Meu apt-get falhou, pegar alguns pacotes, eu acho que são alguns pacotes do driver da NVIDIA. Vamos ver se vai dar alguma coisa errada depois. A gente precisa instalar, para o .NET funcionar, o apt transport HTTPS, tá? Então, sudo apt-get install -y transport HTTPS, essa segunda linha aqui, tá bom? Vamos tentar instalar ele aqui. Foi tudo ok. Vamos tentar dar um update aqui, de novo, vou ver se ele vai melhorar. Eu tinha colocado alguns outros repositórios da NVIDIA aqui, não sei se ele está tentando atualizar alguns itens. Vamos deixar ele aqui para ver como vai. E vamos instalar aqui a versão 6 do .NET, ó, sudo apt-get install, dá um clear aqui para vocês verem melhor, sudo apt-get install -y .NET-SDK-6.0, beleza? Vamos dar um clear aqui. Vamos dar um .NET version para ver se ele instalou certinho, versão 6.0. Vou aproveitar aqui e executar um .NET Dev Certs HTTPS Clean para limpar todos os certificados HTTPS e um .NET Dev Certs HTTPS Trust. Essa linha aqui ela já vai criar um certificado HTTPS local. Então, se você estiver trabalhando com APIs, com desenvolvimento web, o que acontece às vezes quando você vai testar a sua API, né? Então, ela só funciona HTTP.
Então, aqui o .NET já gera para a gente um certificado HTTPS local para a gente trabalhar, tá? Então, do .NET aqui, fechou a instalação. Agora, o que eu vou fazer aqui? Normalmente, eu crio uma pasta, né, um mkdir, chamada de dev, onde eu salvo as coisas. Então, eu deixo ela aqui na home mesmo, né? Vou no cd dev, aqui na pasta, e eu vou executar aqui um .NET New Console, tá? Vou usar a flag "-o", para definir que ele vai criar uma nova pasta para esse projeto, e vou chamar ele de console app 01 aqui, é só a nossa app de exemplo, vou deixar ele criar, a gente executar um ls tem a console app 01, a gente pode entrar aqui na console app 01, tá? Vou dar um clear aqui, deixa eu só vir aqui no terminal preferences e trocar rapidinho aqui o tamanho da fonte, eu vou colocar ela aqui como 12 de novo, tá? Para melhorar a visibilidade nossa aqui, clear. Tá? Ele está exibindo tudo, mas aparentemente ele não pegou o nosso arquivo JSON lá, tá? Deixa eu pegar esse arquivo aqui, esse HTTPS. Deixa eu fazer o seguinte, ó, vou dar um cd ponto e deixa eu dar um touch balta.omp.json para ele criar um arquivo JSON aqui. E deixa eu dar um code balta.omp.json para ele abrir no Visual Studio Code esse arquivo aqui, tá bom? Deixa eu pegar o raw dele aqui, tá? Essa configuração toda que eu quero aqui, vou copiar tudo. Não vou entrar em tantos detalhes aqui do AllMyPosh, tá? Porque isso aqui é mais para a parte... tá todo na documentação do AllMyPosh isso, tá? Então, balta.omp.json. Então, vamos colocar aqui um tio barra balta.omp.json. Ele ficou na home aqui. Deixa eu tirar essa linha de cima aqui, para tirar o bash init, tá? E vamos dar um exec bash aqui para ele resetar o nosso bash e pronto. Agora sim ele pegou as configurações aqui do Balta, tá? Então essas são as configurações que eu tenho pré-definidas naquele JSON lá. Se a gente navegar para a pasta dev aqui, eu já estou no dev, isso aí. Se eu navegar para a pasta console app 01, acho que eu criei o Balta no dev, né? Deixa eu colocar aqui, melhorar isso aqui. Dev barra, tá bom? Vou dar um exec bash para ele carregar meu tema. Isso, agora sim. Tá? Se a gente notar agora, ele tem a versão do .NET aqui em cima, desde que eu esteja dentro de uma pasta que é uma aplicação .NET, tá? Então, eu estou aqui na dev. Se eu acessar a pasta console app 01, ele vai aparecer a versão 6.0.202 do .NET rodando nessa máquina. E aqui também tem uma firula que eu coloquei, que é para exibir o tanto de bateria que tem disponível aqui, né? Que muitas vezes eu estou no laptop, eu estou rodando. Então eu gosto de saber quanto tem de bateria. Tem porcentagem de memória RAM também. Eu acho que esse é CPU, na verdade, tá? Não é memória RAM. Mas tá tudo no AllMyPosh aqui. Se vocês vierem aqui em segmentos, nessa parte de segmentos, ó, tem bastante coisa aqui dentro, tá? Se vocês quiserem, tem a parte de OS, para exibir o nome do sistema operacional. E daí tem processador, memória e um monte de outras coisas. O .NET, ele tá instalado aqui já. Então, se a gente fechar esses arquivos aqui, vier no code, file, open folder e abrir o nosso console app 01 aqui. Vou confiar, né? Eu sempre confio nesses autores aqui. Se a gente abrir qualquer arquivo .cs, ele vai pedir para instalar aqui as extensões do C# e eu vou instalar aqui. Então, com a instalação feita, o próximo item que eu sempre instalo aqui é o Docker. Então, é só digitar por Docker Ubuntu, ele vai aparecer já aqui a instalação, né? Como que a gente faz a instalação do Docker. O Docker, ele abstrai a infraestrutura para a gente, então se vocês quiserem saber mais sobre Docker, balta.io/busca/docker, né? Tem alguns artigos aqui, instalação, configurações e primeiros passos. Esse é um bom artigo para vocês começarem entendendo o que é Docker, né? A importância de ter ele na máquina aí, tá bom? Mas é bem tranquilo de rodar ele aqui no Linux, tá? Se você tiver alguma versão antiga, ele recomenda que você remova antes de prosseguir. E a primeira coisa que a gente faz é rodar um sudo apt-get update. De novo, o meu talvez falhe aqui porque tem alguns repositórios, principalmente os drivers da NVIDIA aqui, que aparentemente estão dando problema, tá? Mas beleza, acho que foi agora. E depois a gente vai instalar esses pacotes aqui, tá? Então deixa eu dar um paste aqui. CA Certificates, o curl já existe na nossa máquina, então ele vai pular, não tem problema. GNU Pub. E o LCB Release, para verificar a versão do sistema,
e N outras coisas, tá? Se tudo já tiver instalado, ele vai ser rapidinho, tá? Não vai aparecer nada de nenhum, não vai demorar nada. E aí a gente vai começar a instalação de fato do Docker, tá? Então vamos adicionar as chaves dele aqui no Ubuntu, tá? Vamos adicionar essas chaves que ele precisa aqui para baixar e depois vamos criar os repositórios dele aqui, tá? Escrever os repositórios dele. Tudo isso feito, né? Só seguindo esse passo a passo aqui, a gente vai fazer um sudo apt-get update novamente, tá? Tá bem simples. E por fim, a gente vai fazer a instalação do Docker aqui, tá? Então, vamos dar um sudo apt-get no que ele manda aqui, ele vai baixar um arquivo de 400 MB aí, tá? Ele vai instalar o Docker CE, tá? O CLI e o containerd.io. Beleza? Vou dar um clear aqui. Vamos executar um Docker aqui, beleza? Docker ps, deixa eu ver se ele vai deixar eu executar sem o sudo. Beleza, então tá rodando aqui, tá? Se você quiser parar o serviço, é service docker stop. Ele vai parar o serviço do Docker aí. Tá? Se o Docker estiver parado, você pode usar um service docker start para ele iniciar o Docker aí na sua máquina, se você não quiser deixar o serviço rodando, tá bom? Daí é só executar o Docker PS, Docker Images, Docker Download e assim por diante, tá bom? Então o Docker também já está instalado aqui, beleza? Se vocês me acompanham, vocês sabem que eu uso SQL Server por padrão, então um dos motivos de eu rodar o Docker na máquina é para poder rodar o SQL Server aqui em cima do Docker, já que não tem uma versão do SQL Server Express para Linux. Então, Docker Pool mcr.microsoft.com/mssql/server, tá? Ele vai fazer, deixa eu dar um sudo aqui antes, tá? Do Docker Pool, vou dar um paste aqui, ele vai fazer o download aqui da imagem do SQL Server para essa máquina. Se você quiser ver as imagens que existem aí na máquina, sudo docker, tá? Ou se você estiver usando sem o sudo aqui ele sempre pede images, ele vai mostrar as máquinas que tem na máquina, tá? As imagens que tem na máquina. Vou dar um clear daqui, e agora a gente vai mandar rodar essa imagem aqui, ó, com docker run, --name SQL Server, eu sempre nomeio ela SQL Server, -e accept EULA yes, para ele aceitar o contrato do SQL Server, -e, né, outro parâmetro, ms SQL SA password, essa senha aqui que eu já vou mostrar onde está, tá? A porta 1433 e a imagem do nosso SQL Server, para ele rodar essa máquina, tá? Tudo isso está no artigo nosso do SQL Server, então blog/SQL Server-docker aí, vocês vão achar esse artigo aí, tá bom? Quando a gente executar agora um docker sudo docker ps, ele está status rodando aqui, na resolução de vocês vai ficar melhor isso aqui. Bom, para conectar no SQL Server aqui, eu uso o Azure Data Studio. Tá? O Azure Data Studio, ele tem também pro Linux, tá? Então, se vocês procurar aqui, Azure Data Studio, ele vai aparecer aqui, tal. E no Linux, ele já tem aqui o arquivo .deb, né? No Ubuntu, no caso, Ubuntu/Debian, né? Vamos manter ela aqui, vou abrir com o software install, e ele vai pedir a instalação aqui, vai pedir minha senha, perfeito. Quando a gente vier aqui nas aplicações, a gente tem agora o Azure Data Studio. Vou rapidamente aqui em File Preferences, Color Theme, vou trocar para cor escura, tá? Novamente File Preferences Settings, tá bem? E aqui você pode deixar as configurações como você desejar também, tá? Eu vou colocar aqui fonte 18 e eu vou colocar aqui também o Fira espaço code como minha fonte padrão, sempre gosto de fazer isso. A única extensão que eu uso aqui é esse admin pack para SQL Server. Eu mostro tudo isso no curso de SQL Server lá do Balta, também vale a pena dar uma olhada lá, porque tem bastante coisa sobre SQL Server, é um tópico muito extenso. Tá bom? Vamos voltar aqui, vamos criar uma conexão. O server vai ser o localhost, 1433. O tipo é o login, né? SQL login, o usuário é o SA e a senha, eu vou pegar a senha lá do artigo, tá? Então, se quem estiver fazendo as aulas, né, os cursos do Balta, eu recomendo que siga bem o artigo, então para não ter nenhum tipo de problema. Vou colar a senha aqui, vou clicar para ele lembrar meu password aqui, a base de dados eu vou selecionar o master aqui embaixo,
não tem nenhum grupo, normalmente eu crio um grupo aqui chamado de localhost, tá? Localhost, beleza? Vou dar uma corzinha azul para ele aqui. Normalmente produção eu coloco vermelho. Vou chamar esse daqui de Docker, o nome dessa conexão de Docker. E pronto, ó, a gente já está conectado aqui. Pode criar uma base de dados, pode importar, pode fazer qualquer coisa. O SQL Server já está rodando nessa máquina. Lembra só que o SQL Server aqui no caso, ele depende do Docker. Tá? Então você tem que dar com o serviço do Docker rodando. Então, se você não tiver com o Docker rodando ou com a máquina do SQL Server rodando, você não pode, você não consegue conectar. Então, sudo docker stop SQL Server, ele vai parar minha máquina, tá? Sudo docker ps, ele vai listar as máquinas que estão em execução, não tem nenhuma, né? No caso aqui, não tem nenhuma máquina rodando. Sudo docker start SQL Server, ele vai startar meu SQL Server novamente, tá? Então, sudo docker ps, ele vai exibir aí as máquinas que estão em execução, tá bom? Então, ele vai pegar sempre as configurações que a gente tem lá do SQL Server. Se você precisar dos comandos, é só voltar aqui na parte de rodar o SQL Server do artigo de Docker, que está lá. Perfeito, então, pessoal. Esse é um setup inicial aqui das configurações que eu tenho, né? Eu mostrei para vocês o terminal aqui, mostrei várias coisas que eu uso, mostrei o Visual Studio Code, principalmente a configuração do All My Posh no terminal, que eu gosto bastante. Ainda tem JetBrains Rider, ainda tem N outras coisas aí que eu posso mostrar, que eu uso também no dia a dia. Posso trazer minha máquina principal aqui para mostrar para vocês. Essa aqui foi uma máquina limpa. Se vocês quiserem dar uma olhada aí no meu setup Linux completo, deixa nos comentários aí que eu vou tentar trazer mais um vídeo para vocês, tá? Mas agora queria ouvir de vocês aí se vocês gostaram desse vídeo, se vocês acharam bacana o terminal, né, dessa forma, se ficou legal aí. O Visual Studio Code, o Docker rodando, né, o SQL Server, que é uma ferramenta muito da Microsoft rodando no Linux, né, .NET também, a gente criou um primeiro Hello World aí do .NET já no Linux, tá? Então, queria saber de vocês, o que vocês acharam, se vocês gostaram, e se vocês estão curtindo essa série assim de setup, né, do que eu uso no dia a dia. Eu vou tentar trazer um comparativo já entre Windows, Mac e Linux. Eu tenho os três rodando aqui, e mostrar para vocês mais ou menos como funciona os três paralelos aí, para vocês terem uma ideia, né? Se Mac é muito diferente de Windows, muito diferente de Linux, tá bom? Então deixe seu comentário aqui, é muito importante. Se está aqui até agora, não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar, que isso ajuda muito o nosso trabalho mesmo, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.